Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 62 do 7º ano e o assunto será mineração no Brasil. Falaremos sobre a administração pombalina. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: reconhecer quem foi Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, identificar os principais objetivos de sua administração, descrever as principais medidas que interferiram diretamente no Brasil e reconhecer nas medidas da administração pombalina o início da contestação ao colonialismo português no Brasil. Antes de mais nada, aquele lembrete de toda a aula que a professora não deixa de falar. Separe os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, aquele de sala de aula que trata sobre esse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também a realização da atividade ao final dessa aula, assim como lápis, caneta e borracha. Com tudo isso em mão, separadinho, fácil ao seu alcance, podemos continuar com a aula de hoje. Então, antes de falar sobre as reformas administrativas que o Pombal executou, é importante saber quem foi ele e o que ele representou dentro da história de Portugal e também dentro da história do Brasil, uma vez que o Brasil era colônia de Portugal. Marquês de Pombal foi uma das figuras mais importantes da história de Portugal e também é considerado um dos grandes representantes, símbolos do reformismo ilustrado, sendo considerado um déspota esclarecido. Vocês ainda não estudaram. No ano que vem, 8º ano, vocês irão estudar acerca do Iluminismo. No Iluminismo irão aparecer os déspotas esclarecidos. Quem seriam eles? Seriam líderes, que têm o poder em mãos, mas que têm uma mente mais esclarecida no sentido de não pensar somente em si próprio, mas ele vai executar, ter um governo, então pensando no todo, baseando em ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Iremos estudar isso no 8º ano, mas não esqueçam. Ele foi secretário, então, entre os anos de 1750 e 1777. Nesse período, ele desenvolveu várias reformas, as quais ficaram conhecidas como reformas pombalinas. Muitas dessas ações tiveram impacto direto no Brasil, uma vez que na época éramos colônia de Portugal. Então, Sebastião José de Carvalho e Melo nasceu em Lisboa em 13 de maio de 1699, mas como ele ficou mais conhecido dentro da história, foi pelo título de Marquês de Pombal, que ele recebeu em 1769. Sobre o reformismo ilustrado, até coloquei aqui um conceito para vocês compreenderem, mas está dentro do assunto iluminismo que tem no 8º ano. Até tem entre as aulas do 8º ano uma específica sobre o iluminismo, pelo menos, tem várias. Mas se quiserem buscar essa informação, vocês já sabem onde tem. O reformismo ilustrado foi um conjunto de reformas que foram feitas em Portugal e também na Espanha, com o objetivo de fortalecer os dois reinos. Também é conhecido como despotismo esclarecido e foi inserido em Portugal com o propósito que o país recuperasse o prestígio de séculos passados, principalmente ali na época das grandes navegações, que era uma grande potência. Tal movimento, ele realizou uma série de reformas visando o quê? Neutralizar as fraquezas do Reino de Portugal.
as quais foram inspiradas em conceitos do iluminismo e foram adaptados e aplicados na gestão, na realidade de Portugal. Foram realizadas mudanças estratégicas em várias áreas, como da economia, política e gestão dos territórios ultramarinos. Muito bem. Quais foram os objetivos dentro dessa administração pombalina, que era baseada nesse reformismo, né? Diminuir a dependência que Portugal tinha da Inglaterra, aqueles empréstimos, a questão da relação comercial, entre inúmeras situações. Ele também tinha por objetivo ampliar a arrecadação da colônia, ou seja, aumentar os impostos e assim aumentar o controle do Estado sobre essa. Aprimorar também a qualidade daquilo que era produzido na colônia até para ser representativo dentro do comércio ali europeu. Restringir o contrabando na colônia, que a gente já viu que acontecia, santo do pau oco, embaixo de cabelo, de unha, etc. E ainda eles queriam, né, o Marquês de Pombal, um dos objetivos era aperfeiçoar a administração colonial, fazer com que ela fosse mais efetiva, eficiente. É importante destacar um fator bem específico. No ano de 1755, teve um terremoto que abalou Lisboa. Lembrem-se que Portugal já enfrentava uma crise, né? E ainda tem essa situação climática. O terremoto gerou grandes dimensões e foi responsável por provocar um tsunami que invadiu a cidade. Boa parte de Lisboa foi destruída. Acredita-se que cerca de 12 mil pessoas morreram, mas já fizeram estimativas que isso ultrapassa esse número. Então, os efeitos do terremoto, do tsunami, foram devastadores. A atuação do Pombal ela foi essencial para socorrer os sobreviventes e feridos, reprimir a destruição e também evitar que doenças se proliferassem. Ele também esteve à frente do projeto de reconstrução da cidade, como iria tirar Lisboa do zero. E é importante dizer que a reconstrução de Lisboa foi financiada pelo ouro retirado de onde, gente? Aqui do Brasil. E por isso, para reconstruir Lisboa, ele amplia a arrecadação de impostos na colônia, o que vai gerar conflitos aqui. Vamos reconhecer as principais medidas que foram implantadas por Pombal e que afetaram diretamente o Brasil. Seriam a criação de companhias de comércio, o estabelecimento da derrama, já falamos numa aula anterior. Esse imposto era basicamente a cobrança de impostos que já estavam atrasados sobre a região, quinta, finta, sistema de captação, entre outros. Ele também incentivou a produção de algodão no Maranhão. E no ano de 1759, ele acabou expulsando os jesuítas do Brasil e instituindo um ensino laico. Ou seja, o que é uma educação laica sem a intervenção da igreja? Hoje o Brasil é um estado laico conforme a Constituição de 1988. Então não existe uma religião oficial. Todas podem ser seguidas no país. Até mesmo nas escolas, existem escolas de instituições religiosas, mas as públicas que são regidas pelo Estado, elas não podem pregar algo como certo ou como errado. Todas são passíveis de serem seguidas, então todos devem ser respeitados quanto às suas crenças. E isso aqui em 1759, embora ainda a igreja era muito forte aqui no Brasil.
Outra medida importante, ele decretou a emancipação dos índios, o que isso quer dizer que eles se tornaram livres. Era proibida a escravização deles. Ainda aconteceu a mudança da capital do Brasil, né, da colônia da América Portuguesa, que até então era Salvador, por conta da produção açucareira, o controle ali, a chegada do porto, ficava mais próximo para Portugal. Mas agora ela passa para o Rio de Janeiro, por quê? Com o objetivo de aumentar a eficiência no controle sobre a entrada e saída de produtos e riquezas, até porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo das minas. Então era uma forma de controlar melhor a saída e entrada, até mesmo do ouro. E ele também instituiu o fim das capitanias hereditárias, aquele primeiro sistema administrativo do Brasil que ele continuou mesmo após o início do governo geral. Pombal permaneceu como primeiro-ministro até o ano de 1777. Apesar de todas essas medidas de modernização, tanto na área econômica quanto na área política, serem fundamentais, houve um início de movimentos de contestação ao colonialismo português no Brasil. Então, com base nessas medidas de Pombal, é que o que vai acontecer? Vão iniciar no Brasil movimentos buscando a independência. Aí que vai nascer aquele sentimento ainda muito reprimido de eu sou brasileiro, tenho que buscar a minha liberdade, a minha independência em relação a Portugal. A trajetória política de Pombal fez com que ele adquirisse inúmeros inimigos, principalmente quando ele tentou libertar Portugal da dependência inglesa. Depois que o rei Dom José I tomou posse do seu governo, muitos voltaram-se contra Pombal. E o administrador de Portugal possuía muitas desavenças, tanto entre a alta nobreza quanto outros grupos. A própria filha do rei Dom José I, sucessora do trono, tinha uma inimizade enorme com o Marquês de Pombal. Resultado, depois que o rei morreu, Pombal foi perseguido e também demitido por Dona Maria I. Ele foi acusado de corrupção e expulso de Lisboa. E ele passou o resto dos seus dias numa residência em Pombal. E lá ele acabou sendo perdoado pela rainha, mas acabou morrendo no esquecimento isolado em 1782, embora tenha feito tantas ações que contribuíram sim para o restabelecimento de Portugal e ações que aqui fizeram desenvolver essa ideia de tornar o Brasil independente. Na próxima aula, iremos compreender um pouquinho mais sobre como era a sociedade mineira ou mineradora, como ela estava dividida, quais as funções de cada grupo dentro desse contexto. Nesse momento, vocês devem fazer a atividade referente a essa aula, até com o objetivo de revisitar todo esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão um pré-requisito para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!